inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Estamos online. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à live do Farales Podcast. O pessoal tá chegando aí. O pessoal chegar primeiro. Estamos online, mais um episódio de Farales Podcast. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente vai bater um papo aí com uma convidada muito especial para mim. Estou muito feliz de trazê-la aqui hoje. É um evento isso acontecer, então hoje eu vou bater um papo com ninguém mais, ninguém menos que Elaine Cristina Fara. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Você é uma pessoa muito importante na minha vida e hoje eu estou muito feliz de poder bater um papo com você, viu? Eu também estou muito feliz de estar aqui. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da sua profissão. Conte para o pessoal aí, se apresente, quem é você? Boa noite, meu nome é Elaine Cristina Fará. Eu sou enfermeira já há um tempinho aí e estou aqui para poder tentar ajudá-los e tirar suas dúvidas. Hoje vai ter bastante pergunta pra gente responder, viu? O pessoal aí quer saber o que a gente faz, né? Porque no mundo aí dos eventos acontece bastante surpresas pra gente, onde a gente não tem uma reação. Então acho que hoje o bate-papo nosso aqui é para trazer essa conscientização do que a gente pode fazer. Mas conte pra gente como que você ingressou na sua carreira de enfermeira, qual foi o seu primeiro contato, você teve um gatilho? Conta um pouquinho mais da sua história. Tive sim, eu comecei muito novinha, tinha meus 17 anos quando eu comecei na área e foi uma longa jornada, um percurso aí. Já estou com 32 anos de estrada e já vi muita coisa nessa vida e estou ainda aí, servindo. Ainda tá no setor. Se encontrou, é só a profissão da sua vida hoje, né? Enfermagem. Sempre gostou bastante? Você teve alguém que te incentivou a estar nessa área? Como que foi esse processo? Eu, na verdade, no início mesmo, eu gostaria de ser veterinária, né? Muito. Mas, assim, a vida da gente vai tomando rumo e eu acabei entrando na área para trabalhar e acabei me atualizando até chegar à formação, né? E agora não sei fazer nada, não sei cuidar. Eu gosto de gente e gosto de cuidar. Mas é uma arte. Quem consegue cuidar do próximo tá muito na frente de vários aí que hoje que acabam não tendo essa empatia. Então, para você cuidar, você tem que cuidar de si mesmo e cuidar de uma outra pessoa. É muito louvável esse trabalho. E como que foi essa trajetória? Seu primeiro contato com a enfermagem, onde que foi? Você trabalhou, já começou como enfermeira? Você foi técnica? Como que foi essa sua evolução para você chegar onde chegou aqui hoje? Eu costumo dizer assim que eu tive uma vasta experiência. Então, eu comecei mesmo lá, muita gente que está nessa live hoje talvez não conheça essa terminologia aí, que eu fui atendente de enfermagem. Então, atendente de enfermagem? Fui atendente lá em 1994, lá no passado, 92, na verdade. Comecei lá na psiquiatria, eu comecei a trabalhar e lá eu fui vendo as necessidades, né, do paciente e tentando me encontrar no meio que eu ainda estava me encontrando. Aí eu fui me atualizando, passei por todas as fases, atendente, auxiliar, técnico de enfermagem e fiz a graduação. Agora da atendente para auxiliar, qual que é essa transição? O que muda? É uma limitação dentre os procedimentos que você pode fazer? O que necessariamente muda nessa evolução? Tanto da atendente, que você falou que é um termo que não é tão conhecido hoje, quanto também do técnico para enfermeira. Quais são essas diferenças entre esses setores? Dessas funções, na verdade, né? É que antigamente não tinha, né? Nós não tínhamos o auxiliar de enfermagem nem o técnico de enfermagem. Então, conforme a evolução que veio, né? Que o pessoal foi se atualizando, não deixou de existir essa profissão atendente. Então, a gente precisou, mesmo pelo Corém, né? Ter o auxiliar de enfermagem. E aí, o técnico... A diferença entre o atendente e auxiliar é o mesmo. Mas entre o
o auxiliar e o técnico são diferentes. Técnicos de enfermagem, eles são preparados, né, tecnicamente, para trabalhar em áreas fechadas, mais complexas, como centro cirúrgico, UTI, né? Essas classes de trabalho aí onde requer um pouco mais de cuidado, né? Então, ainda tem isso, mas hoje em dia já bem pouco é o auxiliar, já mais técnico e enfermeira. E a diferença do técnico para a enfermeira, ela é a líder, né? Ela que responde por todo o processo, dando certo, dando errado, ela que tem que estar ali. Ela acaba sendo o responsável pelo procedimento, digamos assim, né? Pelo paciente que está sendo atendido. No caso, seria a enfermeira. Ela responde por tudo que está acontecendo ali, tudo está sendo feito com o paciente. Eu costumo dizer que ela é, tipo, ela que tira as dúvidas de todo mundo, ela ajuda, sabe? Ela é um pouco de... ajuda o paciente. Então, ela que está ali responsável por tudo que está acontecendo. Toda a logística do serviço, ela que está ali. Ela que está liderando e está arquitetando tudo também, né? Então hoje você responde por vários técnicos de enfermagem, por vários auxiliares também. Eu costumo dizer que gerenciar pessoas é o desafio, né? Então, é o maior desafio gerenciar pessoas. Então, tá aí. Ainda estou trabalhando nisso. Você gerir pessoas é uma coisa difícil, porque você está trabalhando com outras mentes também, né? Pontos de vista, perspectivas, né? Então, eu acho que não só na profissão de enfermagem, assim como todas as outras profissões, é muito difícil você lidar com o coletivo, né? Com equipe e tudo mais. É uma dificuldade. Hoje, na sua área de atuação, você tem a sua equipe, como que seus desafios, assim, qual que é para você hoje a maior dificuldade em estar gerindo dentro do seu setor, essa equipe? Hoje, graças a Deus, né, depois de uma longa jornada e bastante aprendizado, né, altos e baixos, eu posso dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu vou dizer para você que o auxiliar, o técnico, ele fica sem o técnico, a equipe da enfermagem fica sem o enfermeiro, mas o enfermeiro não fica sem eles. Então, você tem que ganhar, entendeu? Você precisa ser uma líder nata, ser um integrante da equipe, entendeu? Não ser a chefe, não existe terminologia chefe, enfermeira chefe, se falam muito sobre isso ainda hoje, mas isso não existe. Não existe então, essa secção que que as pessoas colocam, na verdade é um time só, né? É um time só. É um time só. É um time só. Quanto qualquer um integrante do time que estiver perdendo, o time inteiro perde. É que nem campeonato de futebol. Se o time perder, o time perde. Não tem, por mais que você tenha destaques individuais, ainda o resultado ele é coletivo, né? Ele não é individual. Mas isso é muito legal. Mas eu tenho uma dúvida aqui para perguntar para você. A gente gostaria muito de saber, o pessoal perguntou aqui para mim, sobre você trabalhar em pronto-socorro, é verdade? Você também trabalhou em pronto-socorro? Você já não começou em setores mais calmos, né? Que nem você falou, né? Que é o técnico, o enfermeiro, ele trabalha geralmente em ambientes mais controlados, né? Que você tem um planejamento, você tem uma escala, mas você também trabalhou em pronto-socorros, né? Também. Como foi essa fase sua em pronto-socorros? Conta uma experiência pra gente, como que tudo isso começou? O pronto-socorro é um pouquinho diferente porque do setor fechado. No setor fechado você tem um certo domínio da situação, né? Você trabalha com um grupo mais fechado e com um grupo mais assim em sintonia, né? Agora, em pronto atendimento, já é amplamente, né? Então, você está recebendo o paciente, então você tem que estar preparado para aquele paciente que está vindo. Então, a gente trabalhou muito com o protocolo de Manchester, talvez depois se vocês quiserem que eu... O que seria esse protocolo de Manchester? É como se fosse uma classificação de risco, entendeu? De prioridade. Então, o paciente chega até a unidade, entendeu? Para ser atendido, a gente faz uma triagem, né, nesse atendimento e ali a enfermeira é feito por enfermeira. E ele consegue ver a necessidade da urgência, entendeu? Não tem como chegar a todos os pacientes. É como se fosse um pré-atendimento. É um pré-atendimento. E ele que vai classificar a urgência do atendimento. Entendi. E dentre essas classificações você tem níveis como intermediário, gravíssimo? Temos, porque é por cores, né? Então, as cores que dependendo da cor, é o tempo de atendimento. Que nem o amarelo pode ser atendido até 2 horas, né? Mas e tem o vermelho, que é de imediato. O que significa isso, entendeu? Uma pré-cardialgia, uma dor no peito, uma dor torácica. Chegou o paciente queixando de dor no peito. Até 10 minutos eu tenho que rodar esse eletro e ele tem que estar passando com o médico, entendeu?
Entendi. Então essa classificação ajuda a toda a equipe a trabalhar de uma forma mais objetiva, Mas né? Porque dentro das necessidades médicas, a urgência, né? Ela precisa ser rápida. O tempo é muito interligado. valioso nisso, né? Todo esse atendimento, né? É interligado, todo mundo, né, na mesma sintonia. Que nem quando você já classifica o amarelo, o médico também já sabe que tem um paciente amarelo para atender. Então, ele tem tempo para atender. Então, não tem como dizer que o paciente ficou lá, né? Então, a gente tem uma patologia que a gente está falando muito hoje por conta, né, das nossas doenças de base, que é diabetes e hipertensão, que é os AVCs, né? Que tem 2 tipos de AVC, que é o AVC-H e o AVCI, que é isquêmico e hemorrágico. Então, a gente tem uma janela de tempo para poder ter esse paciente. Por que essa janela? São 4 horas e meia que ele tem que estar tomando o trombolítico. Se você faz uma boa classificação no pronto atendimento, você consegue detectar que ele pode estar sofrendo um AVC, você salva a vida dele. Qual que é a diferença entre o isquêmico e o hemorrágico? Só para o pessoal que não conhece esse termo entender também. O isquêmico, ele compromete a parte motora, né? São trombos, né? Dependendo, são trombos que descolam, dependendo da obesidade ou aquela pessoa sedentária, né, que não se alimenta direito. Então, ele pode estar desenvolvendo alguns trombos nas paredes das artérias e veias, né, e vasos. Esse trombo desgruda, ele descola de lá e ele anda na corrente sanguínea. Onde ele encontrar um caminho mais estreito, né, que são os vasinhos, mais estreito, ele para. Ele obstrui, daí ele para. A partir dali, a parte da frente já perdeu toda a vitalidade. Tem umas perguntas para você aqui no chat. Deixa eu falar. O Eric, que é um cara que tá sempre assistindo nossas lives, ele gosta muito de perguntar, ele já mandou a primeira pergunta aqui para você. Qual foi ou quais são os piores casos que você já presenciou no pronto-socorro? Quais? Você vai... Quais ou qual? Se você tiver um especial, assim, você pode estar citando ele também. Eu fui muitos anos enfermeira de centro cirúrgico. Agora, recentemente, que mudei um pouquinho a minha área, né? Que eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas um caso mais impressionante que eu tive, da vivenciei na minha vida, dentro do centro cirúrgico, eu estava recebendo um paciente que tinha caído, ele estava fazendo um salto de paraquedismo, né? E ele caiu. Não abriu paraquedas? Ele não abriu paraquedas e ele chegou a chocar no chão. Ele chegou para mim, o rapaz, ele tinha, né? Acho que era uns 27, 28 anos. Chegou conversando. Estável, só que quando a gente foi para a cirurgia e abriu, o paciente chocou, parou. Não teve o que fazer, não estava totalmente, não tinha o que fazer. O sangramento era demais, os órgãos tinham destruído, né, com a queda. E esse aí ficou marcado para mim. Foram 2 casos, na verdade, 2. Dois? Né? 2. Esse foi um, e um outro foi de um paciente que chegou para mim esfaqueado no centro cirúrgico. Mas por que motivo? Ele chegou sentado na maca, porque ele não podia deitar. Era uma faca enorme, aquela de cozinha, por causa de 25 centavos que ele estava jogando, não tinha esse dinheiro para pagar. Esse 25 centavos gerou uma Tramontina, né? Foram esses 2 casos mais, assim, chocantes que eu Pessoal, vi. cuidado aí com o dinheiro, pelo amor de Deus, viu? Você nunca sabe quando você pode tomar uma facada aí. Mas, impressionante, né? Tanto a queda, né? Porque você imagina que uma pessoa que o paraquedas não funcione seja óbito na hora, né? Você pula de 4.000 metros de altura, às vezes ou até mais ainda. Mas ele é impressionante ele chegar conversando, né? Ainda, né? Isso que mais me impressionou, porque assim, quando eu vi o paciente ali, né, que a gente estava recebendo ele na sala cirúrgica, eu não imaginava do tamanho da gravidade, né? Porque a gente não imagina que a pessoa está conversando e de repente, né, entrou para fazer cirurgia e não volta mais. Então, o negócio é sério. Nem me fala. Ó, tem mais uma pergunta aqui pra você. A Jenny perguntou aqui pra você. Como foi o período da pandemia pra você, né? A gente tá esquecendo, né? Mas recentemente a gente viveu um episódio assim que todo o mundo teve que se adaptar, né? Foi toda uma rotina totalmente diferente, procedimentos totalmente diferentes que a gente teve que se adaptar para poder estar passando esse período. Como foi para você esse período da pandemia? A pandemia foi assim bem assustador para todo mundo e para nós não deixou de ser diferente. Por quê, né? Porque nós éramos soldadinho de frente, né? Todo mundo conseguiu se esconder dentro das casas, né? Conseguiu se alinhar, mas nós não. Enfermeiros e técnicos, nós não. Então, o que a gente teve que fazer? Nós fomos selecionados, intimados aí, né? Eu fui uma das pessoas que fui para
pra Arena, né? Que chamaram aqui. Tô falando mais ou menos aqui em Sorocaba que eu trabalhei, né? Pra quem não sabe, né, a gente tá aqui na região de Sorocaba, a gente teve esses episódios que aconteceram onde mobilizaram Um campo de futebol. não é um campo, um ginásio de Um futebol, ginásio de futebol. onde foi feita uma sede para poder estar atendendo esses casos da pandemia. Você teve então totalmente na linha de frente Tive nesse atendimento de pandemia. na linha de frente, sem vacina, sem nada, entendeu? Paramentada. Eu nem respirava direito de tanta roupa que a gente usava. Caramba. E lá a gente realmente via as pessoas chegando, as pessoas indo embora. E a gente tinha que estar ali para poder ajudar, né? Mas foi uma fase muito difícil para todo mundo. E embora, né, foi difícil, mas muita gente já esqueceu, né? A lição. Porque agora que a gente está retomando a nossa. Já retomamos nossa vida com rotinas, né, tudo mais. A gente esquece que passamos esse período que a gente ficou recluso em casa, que a gente tinha uma dificuldade de conviver com outras pessoas, né, com esse risco que estava sendo a pandemia. O grande, assim, mensagem que foi passada da pandemia, né, que foi o cuidados, né, a parte respiratória e lavagem das mãos. E ainda o pessoal peca muito ainda na lavagem das mãos. Parece algo simples, né, mas... Simples, mas ainda deixa a desejar bastante. Tem mais uma pergunta aqui para você na live. O Eric mandou uma outra pergunta aqui. Quais casos você já pensou, esse não tem salvação, mas por algum motivo, algum golpe de sorte ou algo inexplicável, essa pessoa conseguiu sair de uma situação difícil, dentre os atendimentos que você viu também? Dentre os atendimentos, eu falo muito da parte cirúrgica, porque é onde eu vivenciei a maior parte da minha vida, foi dentro do centro cirúrgico. Foram só 25 anos de centro cirúrgico. E os meus cenários de trabalho era assim, regional e o privado, entendeu? Então, muita coisa acontecia lá. Então, teve uma cena assim que eu achava que não ia dar certo e deu certo. Chegaram exatamente na mesma hora. Teve um confronto com a polícia e né, os bandidos, né? E os dois entraram para mim no centro cirúrgico no mesmo dia. O bandido e a polícia? E a polícia, na Caramba. mesma hora. Então, ali a gente coloca muito, né? Volta muito no passado, lá na hora que se faz o juramento, né? Que você faz o juramento e não tem ordem de pessoa, quem é que vai entrar ou não salvar. Você tem que estar ali para poder ajudar, né? A sobrevida, salvar o paciente. E exatamente entrou duas equipes cirúrgicas no mesmo tempo e o policial tinha levado um tiro. Caramba. E o bandido levou 9. E ele sobreviveu, o policial foi embora. Nossa, meu. Ele ficou... Isso é difícil, né? Ficou com escolta depois lá fora, porque a turma queria resgatar ele lá fora. O negócio foi bem tenso. Nossa, bem tenso. Impactante. E é difícil, né? Porque você tem uma profissão onde você jurou salvar a pessoa independente de quem ela seja, né? Não existe, né? E isso demanda muito profissionalismo. E acredito que seja muito difícil você pensar algo assim, porque a gente não sabe quem vai aparecer ali, né? Não. E você trabalhar nesse pronto atendimento, você está sujeito a atender um ente familiar ou de repente alguém que acaba tendo condutas erradas perante a lei, né, tudo mais. Então é muito difícil isso daí. Não existe nem conflitos, né? Até a pessoa lá que você é mais conflitante, ele chegou para você tem que deixar de ladinho e vai fazer o seu papel. Você tem que fazer o seu trabalho. Muito legal. Inclusive, parabéns, viu? Parabéns pelo profissionalismo e você passar por isso e conseguir seguir em frente, né? Porque é uma coisa difícil. Não tem como não seguir. O lema da gente é assim, tem que ir. Tem que ir, né? Tem que ir. É legal demais. Vai e respira e vai. Legal demais. Ó, o chat tá perguntando aqui pra você também sobre especulações, não sei se você tá acompanhando, mas especulações de uma nova pandemia que tá começando na Ásia. Você tem se você chegou a ver essa notícia já? Eu cheguei a ver ainda, mas não vi nada concreto ainda, né, sobre isso. Mas assim, a gente daqui pra frente, o ser humano em si, falando no geral, a gente vai ter que se preparar para essas pandemias, entendeu? Então, por isso que eu falo de base. A gente tem que ter sabe, é que a nossa vida hoje em dia está muito imediatista, né? Então todo mundo não tem tempo para nada, não tem tempo para nem se cuidar e nem se alimentar direito. Então, para essas pandemias, você precisa ter um preparo físico, mental, entender? Uma boa alimentação. E assim,
a gente precisa ter os nossos hábitos, sabe, contínuos de assiduidade, sabe, fazer as nossas higienes e, tipo, não ficar em aglomeração, porque não é assim, não lembra da Mas pandemia a lição? é, A lição era assim, qual que era a lição? Não ficar em lugares aglomerados, né, não podemos ficar, usar máscara e lavar as mãos. Ninguém mais faz nada mas viu, disso. mas muita gente pagou pra ver isso daí, né? Pagou. Porque a notícia da pandemia, quando ela veio pro mundo, e tudo mais, foi pré-carnaval, né? Já tinha especulações já no final do ano ali, assim, próximo do Natal, e já tinha essas orientações já foram passadas em tomar cuidado com higiene, evitar aglomerações, e o pessoal pagou pra ver, foi pro carnaval, né? E meu, eu lembro que depois do carnaval, assim, período de março, assim, meu, lockdown total, né? Porque fechou tudo. E é isso que você falou. Cuidados básicos, né? Lavar a mão, evitar aglomeração. O pessoal não entendia, né? E hoje tem gente que tem Ainda memória não tem. boa de lembrar que passou apuro e tem gente que já esqueceu isso daí já, né? O que o pessoal precisa entender assim, ó, como foi viral, o vírus ele não tem uma cura, ele faz o percurso dele, entendeu? Ele vem, faz o percurso dele e a gente vai tratar a parte sintomática, né? Então, o vírus ele é mutante. Então, o que acontece? Esse mesmo vírus que nos atacou do Covid, ele pode voltar mais forte, porque ele já está resistente, ele já pegou, entendeu? O jeito que ele está no nosso organismo, entendeu? É igual a cepa da vacina da gripe. A gente sempre faz a vacina do ano passado, entendeu? Que A gente nem vive um ano para depois É. receber a vacina. esse ano de 2025 vai entrar agora a nova vacina em abril. A gente vai estar valendo a vacina de 2025. A gente vai tomar no 2026, entendeu? Vai ser sempre assim. Então, Essa é a razão da gente tomar com essa vacina com esse atraso de um ano, é porque eles estudam o vírus não, é porque ou tem alguma outra explicação para isso? não, é porque o vírus ele vem, ele se molda, né? Ele se multa. Então daí ele consegue pegar o vírus que atuou naquela época, aí ele vai trabalhar em cima daquele vírus. Eu não consigo saber o vírus que vai vir, entendeu? Ah, entendi. Legal, é uma curiosidade, porque muita gente, assim, inclusive gerou até uma nova pergunta aqui pra você. O que você acha, qual que é o seu pensamento sobre a vacina? Tem pessoas que É. são a favor e tem pessoas que são contra. Ó, eu vou falar assim, bastante minha... Você A minha dentro, né? opinião- Você dentro É. do grupo que atendeu tudo mais, pessoal, né? Eu vivi assim na pandemia, eu trabalhando, né, à noite no pronto atendimento, trabalhava nessa época no hospital evangélico, e eu vivi uma cena na UTI, onde a gente teve exatamente 5 paradas, uma atrás da outra. Caramba. 5 paradas, e praticamente o hospital inteiro parou, com os outros exercícios, cirurgias, clínica médica, e ficou praticamente só Covid. Então, morria muita gente sem a vacina, muita. Então, tem os prós e os contras da vacina, entendeu? Tem muita gente que é a favor, muita gente que é contra, e eu posso dizer por mim, entendeu? Eu tomaria ela de novo. Você tomou todas as Todas vacinas elas e tomaria eu de novo. tomaria. Por quê? Porque era a única coisa que tinha para nos salvar. A única coisa, não tinha outra coisa. Era isso, ou era, entendeu? Se paramentava. Era a única ferramenta, o único artifício que você tinha para combater aquele vírus, né? No momento, né? Teve suas contras, sabe? Seus efeitos colaterais e muito por quê? Porque ela não teve um tempo exatamente para ser desenvolvida, entendeu? A gente não pode, assim, prejulgar e julgar uma coisa de ruim, entendeu? Porque a gente tem que ver a taxa de mortalidade que teve e a taxa de sobrevida que teve. Teve os pacientes que sofreram os efeitos colaterais, mas se você for colocar na quantidade, né? Hoje em dia ainda se fala muito que patologias que estão acontecendo é por conta da vacina. Pode até ser que seja, mas assim, ela não foi totalmente ruim. Então, isso é uma pergunta que eu ia te fazer. É comprovado essas sequelas que algumas pessoas desenvolveram por causa da vacina? Realmente essa ligação derivou da vacina? Ou são coincidências, assim? O que você tem a falar? Tem estudo sobre isso que foi comprovado, né? Teve pacientes, assim, que diz que teve problemas cardíacos, né? AVCs. Teve. Mas, assim, é muito, assim, relativo o negócio pela situação. Pelo montante de coisa que teve, entendeu? Então, pode dizer, assim, que a gente poderia ter passado sem a vacina? Poderia. Mas Ia ser mais difícil, né? Ia morrer mais gente. Nossa, é legal essa conscientização, né? De você
falar que foi uma ferramenta, né? Foi. Você faria de novo, porque você estando na linha de frente presenciou coisas que muitas pessoas em lockdown, de repente, não tiveram acesso, né? Não vivenciaram. Então é legal você trazer essa experiência pro pessoal, que tem muita gente que até hoje se questiona, né? Questiona. Se realmente tomou o caminho correto, se de repente uma alternativa diferente de não ter tomado seria o melhor caminho para isso. Tem muita gente da minha área, né, que pode achar, sabe, nossa, tá muito bravo comigo essa agora, né? Muito bravo. Mas assim, eu acho que é muito uma opinião assim pessoal de cada uma, entendeu? Eu não tinha como, só quem passou que consegue dizer realmente o que sente, né? É usar o sentir mesmo. Nem fale. Ó, o Eric mandou uma pergunta interessante aqui que eu vou te fazer. É uma pergunta que envolve religião também. Ele citou o caso de testemunha de Jeová, que eles não aceitam transfusão de sangue. Você já presenciou isso, Já. hein? Já E presenciei. qual que foi a saída que você encontrou numa situação dessa? Na verdade, tem alternativas, né, para quem é, né, testemunho de Jeová. Os anestesistas não gostam muito, né, o pessoalzinho, o cirurgião não gosta muito, mas tem um documento, é documentado. É um documento onde é assinado, onde eles não pode fazer, né? Mas assim, eu já presenciei uma situação que no auge da cirurgia, onde a gente estava perdendo o paciente, o médico transfundiu. Mas ele respondeu por isso. Ele salvou a vida do paciente, mas respondeu por isso. Então, mesmo. Medicamento, Olha a situação, né? Que saia curta. Você tá lá para atender, para você salvar uma vida. E você tem esse obstáculo a mais, né? Como se a saúde, né? De repente o trauma ou o acidente já não fosse, já é um agravante a mais. Você tem essa questão religiosa também. E é até interessante, porque é uma coisa que eu não sabia, que você tem já essa questão inserida na medicina Tem inserida. da religião. Tem inserida e tem documentos, né? Que eles entram assim extremamente quando eles vão operar, né? Eles já levam o documento assinado, entendeu? Certinho. Aí já apresenta pra gente, né? E pro médico, tudo. Então tá todo mundo muito ciente. Então é uma cirurgia muito mais assim, delicada, vamos dizer assim. Os cuidados são maiores, né? Não que os outros não sejam. Porque esse paciente não pode sangrar, né? Se tiver problema de sangramento, o risco é bem grande. O Eric perguntou aqui pra você também se você sabe o desfecho desse episódio do. Ele respondeu juridicamente, então ele respondeu. Ele pagou uma indenização pra esse. Eu só sei que eu não cheguei a entrar nesses detalhes com ele, mas eu sei que ele respondeu. Ele tem bastante processo, os médicos têm bastante processo, né? É porque eu acho que muitas pessoas não aceitam, às vezes, o resultado. Acho que é muito mais difícil quando você perde a vida, né? É. A pessoa que tá fazendo o procedimento, seja ele, acho que de acidente ou. Pode acontecer também, né? Em cirurgias estéticas, Pode. Acho que toda cirurgia tem o seu risco, né? O risco cirúrgico, ele é 99% tem, né? Não adianta. Então você tem que ir consciente, né? E você vai entrar para fazer um procedimento, pode ser o mais simples que seja, ele pode, né? Ele pode correr um risco, correr né? o risco de morte. Eu acho que na parte da estética, né? As pessoas que fazem hoje modificam o corpo ou de repente. Eu vi recentemente, eu vou até uma dúvida. A galera tá fazendo um procedimento no olho, onde estão trocando a cor do olho. E tem muitas pessoas que estão tendo reações alérgicas pós-cirurgia. Então, além do risco acho que de procedimentos padrões, assim, de necessidade mesmo de saúde, a estética também está passando. Acho que tá passando um pouco do limite. Tá né? passando um pouco do limite, né? Passando um pouquinho do limite, porque é uma coisa assim que não é natural, né? Então, todo tipo de procedimento, intervenção cirúrgica, ela é uma agressão para o organismo, né? Entra como se fosse um corpo estranho. Então, ele vai reagir da maneira para defesa. E muitas vezes, né, corre o risco de não ter um final feliz, né? Então, é uma cegueira, na verdade, é uma coisa mais séria. Então, as pessoas estão perdendo um pouquinho, sabe, o parâmetro das coisas. É porque acho que isso tem muito a ver com o padrão que a sociedade acaba impondo, né, de beleza, né? Então isso acaba gerando uma pressão sobre toda a população que quer estar dentro daquele padrão ali e faz o que tiver que ser feito. Na verdade, é uma coisa mais psicológica, né? Porque a pessoa tem que se aceitar, né? Ela não se aceita, então ela quer se transformar, né? Ela acha que a cirurgia vai transformar. Na cirurgia plástica, a gente tem muito problema com isso na estética.
Porque as pessoas, é assim, eles não param em uma cirurgia. É É duas, sempre é é, três. Então elas vão. E chega uma hora que é surreal, fica bizarra a situação, entendeu? E quando chega lá, não gostou do que aconteceu e não tem como voltar. acho que a gente vê na internet aí casos de procedimentos que deram errado e a pessoa Tem que que fazer. culpa, às vezes, porque tem a parte orgânica da coisa, né? O organismo, ela precisa aceitar aquele procedimento e muita gente prefere pôr a culpa no próximo do que realmente assumir Não, ela vai que... colocar a culpa no cirurgião, igual essas harmonizações faciais, entendeu? A pessoa totalmente muda de, né, identidade, é outra pessoa. Totalmente. E às vezes não consegue voltar. Essas próteses mamárias, você já viu aqueles casos que elas colocam os preenchimentos, vão vendo cada maior, entendeu? Como se fosse uma disputa, É, né? as pessoas não entendem o risco que elas estão correndo ali. Na verdade, tudo tá na cabeça, né, de cada um, né, filho? Não tem como. Você precisa se aceitar, né, da maneira e ser feliz, né? Porque a gente tá aqui para isso, né? Para reconhecer, ser feliz, né? E produzir aqui. Eu tenho duas perguntas aqui. O Ramonzeira perguntou aqui no chat aqui. No caso inclusive falando sobre testemunho de Jeová. No caso de testemunho de Jeová, temos amparo constitucional no Código de Ética e Jurisprudência STF e STJ. Tem É sim, para você ver como é inclusivo, né? inclusive. Então, isso é uma coisa que eu acho legal, né? É legal porque essa parte de inclusão para todos é uma coisa que favorece você se sentir amparado também, né? Como o sistema de saúde, ele é para todos, ele não atende só uma classe, né? Todo mundo comenta muito sobre o sistema de saúde do Brasil, né? Por ter o SUS, tudo mais, que são sistemas diferentes no exterior, né? Aqui não, a gente tem o SUS. Você trabalha também em prontos atendimentos público, rede privada, qual foi? Trabalho. O SUS ele é maravilhoso, né? Se você for ler mesmo o estatuto lá certinho, passo a passo, ele é maravilhoso. Tanto é que fora do Brasil, tudo é pago, né? Você não passa no médico sem você, né, passar seu cartãozinho lá. Aqui não. Aqui ele é direito de igual para todo mundo, né? Mas assim, esses casos, o caso de testemunho de Jeová, entendeu? Antigamente não era tão assim evidenciado, né? Não era tão assim levado a sério. Mas agora é tudo certinho, legalizado e tem outras alternativas agora, né? A gente tem outras reposições que não precisa usar o sangue. Então, eu acredito assim que até pouco tempo, né, que eu estava trabalhando na área, a gente não via mais isso. E tem também os médicos mais conscientes, porque o que é? Não somos nós enfermeiros, são eles, né? Porque quem atende o paciente é o médico, né? E é o anestesista, então, mas assim, é mais consciente e eles também, né? Porque se fizer errado, eles vão ter que responder por isso. Exatamente. Inclusive, concluindo aqui o posicionamento do Ramonzeira, que falou do STF, ele fala que no Brasil o direito à vida prevalece sobre a autonomia religiosa quando há riscos imediatos de morte. Mas mesmo assim, ele responde. Ele Tá? responde ainda, né? Ele pode, entendeu, fazer tudo ali. Porque assim, quando há o juramento lá na medicina, né? E no juramento na nossa profissão, a gente faz pela vida, né? Então, Vocês estão ali para salvar uma vida, né? Vocês estão ali em prol de quem vocês estão atendendo, né? Então, se a gente estiver na rua, né, e alguém precisar de socorro e você não, é omissão de socorro. Então, assim... Então, isso que eu ia falar, né? Se você negar, de repente, alguma coisa que tá... Não pode. Você não pode, né? Não você tá omitindo o socorro, né? Lógico, você vai ver o que está acontecendo, analisar se você pode ajudar ou não, entendeu? E tentar fazer da melhor forma possível. Igual as pessoas acham que um acidente na rua de moto, de carro, ou a pessoa tá lá na rua, lá, você pode tirar e levar? Não pode. Você precisa o quê? De qual maneira você pode ajudar? Chamando alguém para ajudar, né? O resgate. Então você tem todos os procedimentos para você poder ter uma alternativa ali, né? Analisar a cena, entendeu? Colocar meios de segurança para que não... A gente teve um problema, acho que deve ter uns 5, 6 anos atrás, que o resgate mesmo foi socorrer uma vítima na rodovia. E o que aconteceu? Eles não sinalizaram, eles foram atender a vítima no canteiro. Você não tem noção que no canteiro a paramédica foi atropelada e faleceu. Nossa! No canteiro. Então o acidente ocasionou um segundo acidente lá. Um segundo acidente. Tava tudo sinalizado, mas era à noite, então tudo tem que ser mais ainda, né? Com mais cuidado. E essa paramédica aí foi atropelada e foi a óbito. Nossa.
Você vê, Então, você segue. você tá exposto ali também, né? Eu acho que além do risco que você tem quando você tá em um ambiente totalmente controlado, né? Que é o caso do centro cirúrgico, né? Você trabalhar em condições muitas vezes não ideais, né? É. Que é o resgate rodoviário, você está indisposto a esse risco também, né? É uma adrenalina, né? Eu acho que é assim, são abordagens diferentes, né? Diferente. Totalmente diferentes. Você em algum momento passou também pelo resgate de rua? Passei também, passei. Só que assim, eu pessoalmente, eu prefiro mais eu gosto de urgência e emergência, gosto. Mas assim, eu gosto mais de ter controle da situação, entendeu? É um ambiente mais É um ambiente mais controlado. controlado. Mas fora também a gente tem só a única coisa, o que a gente precisa ter tomada de decisão, entendeu? E dependendo da sua decisão, é a vida do outro, né? Exatamente, Então, né? é Você muito sério. é muito uma sério. responsabilidade É muito muito grande, sério. né? Deixa eu te perguntar aqui também, dentro da parte de primeiros socorros, atendimento, eu trabalho bastante com eventos, né? E a gente lá tem dois casos que infelizmente são recorrentes, recentes, na parte de emergência. O primeiro é o choque elétrico, porque a gente está trabalhando muitas vezes em estruturas de metal, você tem condução de energia ali se você não tem um bom aterramento. E o segundo é paradas cardíacas, né? Paradas Porque cardíacas. as pessoas às vezes estão ingerindo álcool ou drogas ilícitas ali em grandes festivais. Você tem essa situação. Então eu queria perguntar para você qual que seria o primeiro procedimento para você estar socorrendo uma pessoa de acidente elétrico e também de parada cardíaca, uma orientação para que alguém possa salvar uma vida também. Primeira coisa, eu falo que nosso país ele não está treinado para isso. A gente tem que trabalhar na preventiva, né? Isso aí é a primeira coisa. Então, acidentes autoelétricos, né, com eletricidade, então dá para você fazer uma boa preventiva disso daí, né? Então, trabalhar nisso. E não adianta, é uma queimadura, né? Acidente elétrico é uma queimadura. Onde ele entra, a tensão entra, ela vai sair. Onde ela sair, ela vai romper, entendeu? Então, ela vai fazer uma lesão grande. E precisa, assim, estabilizar o paciente, se puder e se der, e chamar o resgate. Tem que chamar, não tem como, não tem o que fazer. Então, no caso do acidente elétrico, você vai estabilizar esse Eu paciente. vou ver o que eu posso fazer. Dependendo do estrago, vamos dizer assim, o que aconteceu, né? Porque dependendo da tensão, você nem consegue ajudar. Porque a gente trabalha em ambientes assim que você está bem exposto em algumas partes. Então, a montagem de um evento, né, a questão de segurança, né, ela precisa ser levada muito a sério, porque você pode não só perder sua vida, mas como você pode ocasionar um acidente que você prejudique outras pessoas ali também, né? Já vi muito acidente de falta de aterramento, da pessoa segurar o microfone e ela receber uma descarga elétrica e ter que socorrer a pessoa, estabilizar ela também. A descarga elétrica, além da queimadura, ela leva a parada cardíaca, né? Então, acaba sendo uma consequência, né, do choque elétrico. Então, no caso de parada cardíaca, qual que seria a orientação? Então, o que a gente faz? Eventos, grandes eventos. A lei, né? A gente tem uma lei que vou até pegar aqui para te mostrar qual que é. Só um pouquinho. Ela, o quê? A gente tendo de 1.500 a 2.000 pessoas em eventos, você tem que ter o DEA. Já ouviu falar do DEA? Não, o que seria? Que é um desfibrilador, né, portátil. Então, ele tá lá, ele é um desfibrilador educativo, né, porque ele fala tudo que você tem que fazer. Então, numa parada cardíaca, você viu que o paciente você tendo... Essa ideia foi instituído pela lei para ter em aeroportos, sabe, em grandes lugares de grandes multidões de pessoas. Ele rege de 1.500 a 2.000 pessoas, já tem que ter ele. O que ele te ajuda? Qualquer leigo consegue manipular ele. Ele fala, ele é um aparelho portátil, onde ele tem duas pazinhas, que é um velcro, um colante. Ele cola, ele te fala a posição onde você tem que colar e ele diz ritmo, ele verificando o ritmo. Ele liga o aparelhinho, ele fala, coloque as pás. Verificando o ritmo, daí ele fala ritmo chocável, afaste do paciente. Puf! Ele choca e isso pode salvar a vida do paciente. Por quê? Você vendo uma situação de parada, primeira coisa a gente tem que pôr na mente assim, você não vai conseguir atender sem chamar ajuda. Primeira coisa, liga
pro 92. Liga e chama o resgate. Hoje os telefones para emergência seria o 193 ou 92? 192. É o bombeiro, o 93 bombeiro, e o 92 emergência. Na hora que você liga e você diz a cena, o que está acontecendo, o próprio, né, resgate, ele te orienta. Te passa a orientação. Ele te passa a orientação. E se você tiver o DEA ali e for uma parada mesmo, cardiorrespiratória ou cardíaca, ele já consegue salvar a vida do paciente. Eu lembro bastante, em função do DEA, eu lembro muito de um episódio que a gente viu, acho que ao vivo no futebol, que um jogador, ele teve, acho que sofreu um infarto, né? No campo e não tinha uma ambulância lá e não tinha um aparelho desfibrilador para poder salvar a vida dele. Tá vendo? Se eu não me engano, foi do jogador de São Caetano, Serginho, se eu não estiver enganado. Depois a gente dá uma olhada nessa informação, mas não tinha esse aparelho. Eu acho que ele se tornou obrigatório, inclusive, depois dessas situações. Deixa eu te perguntar aqui, mais uma pergunta do Eric, mandou aqui pra você. Inclusive uma conclusão do Ramonzeira que mandou aqui pra gente. O CEM autoriza o médico a agir sem consentimento quando houver um risco iminente de morte. Essa informação procede? Procede. Mas ele vai responder mesmo ainda assim. Ele vai fazer o que está ao alcance dele para salvar aquela vida. Ele vai salvar a vida dele, entendeu? Se ele puder salvar, ele vai salvar a vida dele. Mas assim, eu só queria concluir no final. Independente do que ele faça, ele vai responder por isso. Caramba, entendeu? Ele vai responder. É isso aí, pessoal. A gente tá no jogo, é para jogar, a gente tá exposto às regras do jogo, né? O Eric mandou mais uma pergunta aqui para você. Qual ou quais casos parecia ser uma coisa simples, mas conforme a investigação vocês descobriram que era uma coisa mais grave? Teve algum que você relembra, assim, de que te marcou? Durante o atendimento, de repente, acho que ele perguntou na questão do pré-atendimento. De repente você foi passado como uma coisa mais simples, mas graças à investigação, à competência de quem está fazendo aquele pré-atendimento, pôde salvar e evitar que seria algo mais grave. Teve uma história meio inversa, sabe? Não foi um caso mais grave. Foi uma cena que eu achava que fosse grave e não fosse tão grave. A gente tem uma patologia cardíaca onde ela desenvolve uma coloração meio azulada do paciente, sabe? Isso é uma patologia cardíaca. Aí ele faz os dedos do paciente, é bem característico. Ele faz dedo de baqueta, sabe? Parece as baquetas de coisas. Esse paciente chegou comigo na emergência, sabe? Tanto é que a gente está preparado para receber esse paciente. Se for uma precordialgia, uma câncer mais séria, tem que atender esse paciente em 10 minutos, né? Esse paciente chegou para mim azulado. Aí eu peguei já mandei ele para dentro, né? Aí todo mundo da equipe se movimentou lá para poder atender esse paciente. O médico falou, nossa, na hora que eu coloco o oxímetro no dedo do paciente, nossa, 98%. O médico olhou para mim e falou assim, acredito. Eu falei assim, ele tá azul. Ele tá azul. Aí que a gente foi saber que ele tinha essa patologia. Isso aí foi uma coisa que... De repente apareceu um Smurf, um avatar para ser atendido ali no bom, né, que a gente tá preparado, né, para isso. Isso foi um dos casos. E um caso que eu achei que a gente... Não, teve um caso que é bem legal para comentar. Eu trabalhei em 2 centros, né, muito importante aqui na cidade, né, grandes. Um era mais emergência, né, e referência, e o outro era mais, assim, privado, mas eram grandes cirurgias cardíacas, hepáticas. Então, eu tive o privilégio de participar dessas cirurgias. E a gente estava no plantão, recebemos, né, um comunicado que ia ter esse procedimento, um transplante hepático. Uma moça de 27 anos, e ela tinha tomado esse chá de emagrecimento, sabe? E vários, esse chá que vem 9 tipos de chá. O que aconteceu? Perdeu o fígado por conta do chá. E ela entrou, assim, em emergência estadual. O primeiro órgão que aparecesse na cidade, no estado, era dela. Veio o órgão. A gente operou, acabou a cirurgia, a gente foi para UTI levar o paciente, ficou ruim de novo, voltou para o centro cirúrgico, conseguimos mais um fígado para ela. Caramba! Refez a cirurgia dentro de 48 horas, ela fez 2 cirurgias, só que ela não aguentou, foi embora. Nossa! Por conta de chá de emagrecimento. Isso foi uma coisa bem marcante. Pouca gente sabe o risco que pode oferecer, porque é comum a gente ver pessoas optando por alguns diferentes composições de chá também, né? A gente precisa saber bem, né, o que a gente está, né, tomando, né, tá se alimentando no contexto geral, porque hoje em dia tudo é muito industrializado, né?
E a gente fica muito na mão desses produtos, né? Então precisa ter um olhar mais crítico, mais criterioso para isso. É aquele É, ditado, a gente é o que a gente come. a gente come. É, E hoje a alimentação é um caso sério, né? Porque é tudo muito industrializado, né? Você tem, assim, às vezes, limitações de você não você tá comendo alguma coisa que não é 100% saudável, né? E isso vai cobrar, né? Porque vai tudo é cobrar. cobrado, né? Na verdade, o seu corpo vai responder. A gente, você passou pelo pronto-socorro, você passou pelo centro cirúrgico. Hoje, na sua atuação, dentre os cuidados, dentre os trabalhos que você exerce, hoje qual que é o setor que você atua como enfermeira hoje? Então, hoje eu tô me aventurando. Escolhi uma. De repente, quase no fim de carreira, decidi trabalhar com lesões. Então, me apaixonei por lesões. Eu estou extremamente apaixonada. Então, estou fazendo pós. Eu trabalho no ambulatório de especialidade, onde eu atendo pacientes, né, de lesões crônicas, né? Todos os tipos de lesões. E é um leque. A minha vida se mudou totalmente. Então, é como se eu tivesse me encontrado realmente que eu gosto de fazer, de atender o paciente por inteiro, de conseguir passar uma boa dieta para ele, uma boa orientação, de conseguir tratar da lesão e devolver um pouquinho, tentar devolver esse paciente para a sociedade, né? Porque esses pacientes são, por conta dessa comorbidade que eles têm, então, autoestima baixa, né? A família, o problema com a troca desses curativos, a dor que vive com dor, né? Essas lesões que você cuida são recorrentes de alguma doença específica, alguma condição médica? O que geralmente, qual que é assim, o responsável por condicionar o seu paciente a ter essas lesões hoje? São insuficiências venosas, né? A gente trabalha bastante com a parte de insuficiência venosa e as neuropatias diabéticas, né? Que a gente precisa ter um olhar mais criterioso para diabetes e hipertensão, né? A diabetes é uma grande vilã. Então, normalmente, os familiares que um da família tem pai e mãe, então você já tem que dar um alerta aí. Por isso que eu falo do sedentarismo, de uma boa alimentação, sabe? De estar sempre fazendo, sabe? Periodicamente, uma vez ao ano, fazer o check-up certinho. Por quê? Depois da doença instalada, aí vai ficar um pouquinho mais, assim, As pessoas difícil. têm que se cuidar, né, para Tem poder que se evitar. cuidar. A diabetes, ela é hereditária? Você adquire? Como que você... Ela pode ser. A diabetes, ela pode ser hereditária ou você pode adquirir. A gente tem os tipos dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1 já é desde bebê, desde pequeno. A criança desenvolve o seu pâncreas, né? Onde que ele desenvolve o hormônio ele fabrica os dois hormônios, que é o glucagon e a insulina. Ele para de funcionar. Então, você precisa repor esse hormônio sinteticamente, né? Então, você passa a já fazer uso de insulina desde pequeno. Esse é o tipo 1. E o tipo 2, conforme o sedentarismo, a comorbidade, sabe? A hereditariedade. Então, você acaba desenvolvendo. Então, o índice é muito alto, entendeu? De diabetes. Então, a Precisa diabetes tomar cuidado, é né? As pessoas precisam tratar ela com a importância que ela tem, muito. porque ela tá presente já, né? E que nem foi citado, não é uma doença só hereditária, né? As pessoas por má alimentação, Pode. principalmente no cenário acho que alimentício que a gente tem hoje, né? Isso. Bem complicado. Mas legal demais. O nosso papo tá muito legal, mas a gente tá chegando aqui na reta final. Eu queria deixar aí, se alguém mais tiver alguma dúvida para mandar aí no chat. Eu tenho uma pergunta para te fazer também aqui já. E logo eu quero que você fale das suas redes sociais também. Quem quiser conhecer o seu trabalho, já vou chegar nesse ponto aí. Mas deixa eu te falar. A parte de cuidados, esse setor que você atende hoje sobre com ferimentos, sobre troca, manutenção desses machucados. E tem uma rede pública que fornece esse trabalho ou ele é um trabalho assim mais seccionado? Como que isso daí funciona? Tem uma rede pública. Hoje eu sou uma enfermeira estomaterapeuta, né? E também formada em dermato com ênfase em lesões. Mas nós temos um ambulatório de especialidade, né, aqui em Sorocaba, E pelo SUS pelo mesmo? SUS mesmo. O SUS ele atende, né, esses pacientes e não só na parte de lesões, mas na parte também de ostomias, né, que são as bolsinhas. Depois
pode até ficar por uma palhinha, para uma outra live, para eu falar sobre isso para vocês, que é bem interessante também. Legal, porque é uma dúvida assim que as pessoas têm, porque acredito que as pessoas, quem passa esse caso, às vezes não tem a informação. Então, esse aqui é um veículo de informação, de levar Sim. conscientização, de levar alternativas para essas pessoas também, né? Que o SUS também fornece esse atendimento e também redes particulares também, né? Também. Que podem estar fazendo esse acompanhamento direto com o paciente. Então, é uma coisa bem importante. Eu queria agradecer demais você estar aqui hoje, que nem eu falei, você é uma pessoa muito importante na minha vida. Para quem não sabe, estou entrevistando a minha mãe aqui hoje. Minha mãe enfermeira, eu passei todo esse processo com ela, toda essa caminhada, essa jornada. Eu queria parabenizar demais você, sou muito orgulhoso de você chegar onde chegou. Você é uma mãe que é um espelho para mim, eu admiro muito você, viu? Também te amo, filho. Também te amo muito, viu? E tô muito feliz hoje de estar aqui nesse veículo de informação que é o podcast e poder trazer essa conscientização para os demais. E eu queria muito que você deixasse suas redes sociais, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, de repente poder ter um atendimento também sobre curativos, fique à vontade para deixar suas redes sociais, suas informações aí. Tá, então, como esse mundo para mim é novo ainda, né? Então eu tô me estabilizando nessa parte, mas depois você deixa para eles aí anotadinho. A parte de... Pode deixar então, pessoal. Deixa que eu faço essa presa aqui. Eu deixar depois certinho o link para você que quiser contatar ela com informação de número, WhatsApp, né, informação de Instagram, informação de TikTok também, eu deixo aqui para vocês. Obrigada. Mas segue lá, Elaine.Fara, que você já vai ter um primeiro contato aí, você que tem alguma necessidade e queira conversar com ela no privado lá. Certo, pessoal? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado mesmo. Essa live depois ela vai ser replicada também para você que quiser curtir e perder algum momento no YouTube e também no Spotify. Logo a gente já posta lá certinho. E, mais uma vez, obrigado por vocês terem assistido, curtido, mandado presente. O pessoal aí ajudou muito hoje, participou aqui bastante no chat também, mandou suas perguntas, mandou suas observações também. E é isso que a gente está aqui hoje, para trazer esse veículo onde a gente consiga conscientizar novas pessoas a ter um primeiro contato com o primeiro socorro, um procedimento para seguir. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês, obrigado mais uma vez, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, pessoal. Vamos lá.